Pense Grande, com Carlinhos Costa Weber. Eu sou o Carlos Costa Weber e esse é o programa Pense Grande. Um programa que tem o compromisso de trazer pessoas inovadoras, pessoas que acreditam que dá para fazer mais, dá para ir mais longe, pesquisadores, empreendedores, pessoas que não só pensam grande, como fazem acontecer. Então a gente fica muito feliz em poder encontrar esses talentos aqui na nossa cidade, na nossa região. E hoje, assim, nós temos uma visita muito especial, carinhosa, um jovem talento que eu vi na barriga da mãe, a dona Ana, e um pai também maravilhoso e que alcançou um sucesso espetacular na carreira do direito. E é um prazer enorme, então, receber hoje aqui o meu querido amigo Átila Abela. O Átila é um gremista apaixonado, gosta de pádel, é um atleta de pádel, é um atirador ao prato, entre outras características. Casado com a Katiuska. Katiuska é um nome bem difícil, é um nome bem soviético, né? Katiuska, arquiteta, que também tem a sua empresa de arquitetura, né? E tem os filhos, é o Júnior e o Franco. Isso. São os sucessores do casal. Bom, o Átila, como eu disse, eu conheci na barriga da mãe, e o pai querido, Abela, que é um ícone da cidade, é uma pessoa assim, quem não conhece o teu pai na Santa Maria, né? Um oficial de justiça por muitos anos, acho que mais de 30 anos ele atuou como oficial de justiça, e eu nunca consegui ver ele brabo, impossível, né? Sempre assim com aquela brincalhão, né? Piadista. E esteve comigo lá essa semana, né, lá na Superalto, lá, então gosto muito, né, do teu pai e vejo assim, fico feliz, né, em ver o filho chegando assim num ponto, muito precocemente até na vida profissional, para quem se formou aqui na UFN em Direito e que decolou na vida. Átila, nós vamos ter então como de pai para filho, porque tu é amicíssimo do Guto há muito tempo, parceirão, e eu acho que assim é muito importante trazer a tua experiência, né, e mostrar para os jovens que hoje estão lá nos bancos da tua universidade, das outras universidades de Santa Maria, né, que dá para fazer acontecer. Então tu é um cara de sucesso e a importância de estar aqui e a gente levar essa mensagem positiva, propositiva, né, do que tu está conseguindo. Bem-vindo, Átila. Eu que agradeço o convite, né? Eu estou muito honrado de estar aqui, até porque, como o senhor já disse, né, eu sou amigo pessoal, os meus melhores amigos pessoais é o Guto, que é o filho do tio Carlinhos. Eu vou ter que pedir até uma certa licença para a audiência, porque eu vou às vezes chamar de tio, porque realmente é uma honra estar aqui, porque é uma inspiração. Né? Sempre foi um empresário muito relevante e quando o senhor falou assim, uma figura ilustre da cidade, mandatos passam, mas o seu mandato de empresário mais importante da cidade, ele é permanente, né? Então é uma honra estar aqui enquanto empresário, né? É uma honra estar aqui falando para jovens, para adultos, para outros colegas advogados, muitos empreendedores, e isso acontece assim, sucesso. Eu realmente juro, não é nenhuma falsa modéstia. Eu não me sinto um homem de sucesso porque trabalho muito, né? Aí porque tem as brincadeiras, defina sucesso. Eu continuo trabalhando 12 horas por dia, eu continuo viajando 5, 6 mil quilômetros por mês, sabe? Porque realmente acho que tenho que ainda correr atrás das coisas para realmente poder um dia estabilizar. Como me considero jovem, né? Acho que eu estou no meio da minha jornada e logicamente que eu não tenho um objetivo traçado. Nós temos metas, né, por períodos, mas eu não sou um tipo que, eu almejo tal coisa, eu almejo isso, né? A gente realiza alguns sonhos de consumo aqui, outro ali, que são até certa forma até motivacionais, né? Quero muito realizar, seja um sonho de consumo, seja uma meta numérica, seja um
conquista de uma ampliação empresarial, mas realmente eu curto trabalhar, né? Então já começo a dizer que se eu alcancei alguma coisa, né? Porque é muito relativo, né? O que é sucesso? Sim. Né? Se eu alcancei alguma coisa, foi realmente buscando muito. E tem aquelas frases meio clichês, mas realmente às vezes eu não me considero que eu esteja trabalhando muito, porque quem faz o que ama, faz o que gosta, acaba não trabalhando nunca, né? Então eu costumo misturar muito a minha vida profissional com a pessoal, e isso acho que a gente está conseguindo atingir alguns resultados, e mais importante do que qualquer tipo de resultado material, eu costumo dizer que fico muito feliz em a gente, nos nossos negócios, a gente poder, de certa forma, influenciar positivamente 60 famílias, que é mais ou menos o número de colaboradores diretos dos meus negócios atualmente. Fantástico. Nós vamos fazer uma abordagem assim, porque nós temos a tua visão empresarial e a tua visão dentro da ciência do direito, né? Mas assim, antes de tudo, o Átila, como é que foi o começo, a escolha? Houve influência do pai tratar de assuntos jurídicos sempre? Como é que te deu assim, dizer, vou escolher a carreira da advocacia? Essa é uma ótima. Eu nunca tive outro desejo que não a advocacia. Mas claro que tem influência muito do pai, né? Eu vou deixar um beijão aqui pro pai e a mãe, né? Que estão morando em Capão. O pai se aposentou ano passado e foi morar em Capão. Mais um Santa Maria, esse clássico que... Eles que vêm cuidar da tua casa. E às vezes ele vem. O pai ainda é bairrista para médicos. Claro que ele tem os médicos aqui de confiança dele. Então, para médicos, para visitar algumas coisas, para revisão do carro. O pai ainda é bairrista para algumas coisas, né? Então, o pai acaba vindo e acaba ficando lá em casa. Eu nunca tive outra ideia de vocação, nenhuma outra ideia de profissão. Mas claro que deve ter muita influência do pai. Nunca ele me direcionou diretamente, né? Mas eu ouvi o pai falar a vida inteira, né, que o sonho era ter sido advogado. Isso eu ouvi. Isso eu ouvi a minha vida inteira, eu ouvi o pai falar. Interessante. Mas como o pai galgou sucesso num concurso público muito jovem, e a carreira do oficial de justiça é uma carreira boa, né? É uma carreira estável, né? E ele já constituiu família desde muito cedo. Então ele não, de certa forma, ele não arriscou, né, abrir mão da carreira. Ele não poderia, né, conciliar as duas profissões. Então ele teve toda a carreira dele e trilhou um caminho lindo como oficial de justiça, como servidor público estadual. Muito bem, então eu ouvi toda a vida ele dizendo que sonhava em ter sido advogado, gostaria muito de ter sido advogado, que admirava muito a profissão da advocacia. E aquilo, logicamente, que de alguma maneira me influenciou. Logicamente, como todo jovem, não sei agora, né, na minha geração, todo jovem se inspirava muito no pai, né, ouvia muito o pai. Claro que nós estamos agora num momento um pouco diferente, né? As pessoas têm outras fontes, outras influências. Isso é uma outra, cabe um debate inteiro sobre isso, mas o meu pai sempre foi, logicamente, a minha inspiração, meu herói. E eu ficava naquela dúvida, o que eu vou fazer no meio jurídico? Eu não me via em outra situação. E, logicamente, que conviver com o ambiente forense a minha vida inteira, o pai sempre foi um servidor muito, muito influente, assim. O pai sempre foi muito focado no trabalho, então ele era o mestre de cerimônias das cerimônias, ele era o que gostava do júri, ele era sempre, relações públicas. Sempre teve uma relação social muito importante assim no fórum. E nunca nos barrou ele, o pai nunca me proibiu de ir visitar ele no ambiente de trabalho, o que é legal também, o que eu acho que é muito positivo, esse ambiente familiar favorável no trabalho. Então o fórum ainda era aqui no centro, né? Aqui na Saldanha Marinho. Então eu frequentava muito fórum. O pai era daqueles assim, eu pedia um dinheiro para comprar alguma coisa. O pai dizia, passa lá no fórum lá que eu pego com o Júlio. O Júlio era o gerente do caixa do Banrisul. Então eu tinha essa relação com o ambiente. E logicamente que os juízes, os advogados que frequentavam, os colegas do meu pai, os promotores, todo mundo me tratavam muito bem por ser o filho do Abela e tal. Então eu confesso que eu fui influenciado indiretamente. Meu pai nunca me disse tem que ser isso ou tem que ser aquilo, né? Ele sempre me instruiu a escolher uma profissão que me garantisse, né, sustento. Ele sempre deixou isso muito claro, que ele gostaria que eu escolhesse uma profissão que eu pudesse me manter. Aí a escolha foi natural. Então eu prestei vestibular, eu fui até relativamente bem. Meu sonho, logicamente, que era ser um estudante da UFSM, né, que é uma faculdade maravilhosa, né, uma referência nacional. Mas eu nunca fui bom em química. E no vestibular isso não foi diferente. Eu até fui bem na maioria das matérias, fui muito bem, eu gabaritei algumas provas
das matérias que eu gostava, como filosofia, fui muito bem em português, mas fui muito mal em química. E todos nós sabemos aqui, agora eu não sei como é que está exatamente o pleito do vestibular, mas nós tínhamos a tal da média harmônica, aquela que Sim. eu não tive nenhuma chance com o meu baixo score em química. Mas, por vias tortas, claro que o meu pai que patrocinou minha faculdade não deve ter gostado tanto, mas eu costumo dizer que eu sou um cara de muita sorte. Sabe, tenho muita sorte. Por mais que talvez tenha sido mais difícil para meu pai para financiar meus estudos na faculdade particular, mas eu cheguei numa faculdade espetacular. Sim. A Unifra, na minha época Unifra, agora o UFN, né, uma referência. É uma referência. E eu confesso assim, tipo, primeiro que os melhores professores. Os melhores professores. Né, bem remunerados, numa estrutura, ou pelo menos remunerados, né, numa estrutura muito boa. Com o núcleo de práticas jurídicas lá do professor Paulo Ferroni, sabe, com uma defensoria pública vinculada. Nós com alguns tribunais de júris dentro da faculdade. Né? Até eu nunca me esqueci que uma vez o Dr. Walter Jobim veio ministrar um júri na faculdade. Nós tínhamos um PROCON interno. Então imagina o seguinte, ali, muitos órgãos judiciários envolvidos e realmente assim, é muito diferente. Muito diferente. E eu percebo isso até com os estagiários. Eu tenho a prática de sempre ter bastante estagiários vinculados aos meus escritórios e percebo isso que a estrutura só melhora, a organização cada vez melhor. Então eu tive sorte em chegar, né, numa faculdade espetacular. Então eu tive essa sorte de poder ter uma formação adequada, né, e tive os meios. E já encaminhando para como que eu escolhi a advocacia, né? Já vou caminhar para esse caminho. O pai me perguntou, no início da faculdade, até a senhora vai entender, primeiro semestre eu entrei na faculdade e entrei no NPOR. Né? Foi uma sorte fantástica também, porque eu era mais um guri de classe média, né? Por mais que o pai tenha me dado uma formação bem rigorosa, assim, eu fui criado à moda antiga no que tange ao rigor, no que tange a limites e padrões de educação e formação. Mas eu era um guri de classe média que não conhecia certas dificuldades, né? Que escolhia o que comer, que tinha as minhas preguiças, né? E acabei, no primeiro semestre da faculdade, eu ingressei no NPOR, do Malé, da artilharia. Aí tu viu uma foto minha lá da turma de 67. A minha é 2000, né? Imagina, a minha é 2000. 33 anos de diferença. Aí eu aprendi demais, assim. Eu tive muita sorte também, porque eu peguei 2 sargentos, instrutores muito rigorosos, né? E também, vou ser muito honesto, assim, por perceberem que eu era um guri de classe média, assim, bem formado, me exigiram bastante, sabe? Foram muito rigorosos comigo em não me permitir certos confortos, sabe? Às vezes me cobravam até mais do que alguns colegas que não tiveram as mesmas condições que eu de educação, né, de formação. E o que eu achei justo, né, que me cobrassem algo mais nas minhas apresentações, nos meus estudos e até nas minhas tarefas, né? Então eu tive uma formação militar extraordinária. Já vou deixar aqui o meu agradecimento público ao sargento Hartmann. Hoje eu acho que ele é tenente-coronel ou coronel, porque ele galgou concurso para colégio militar, né, como oficial. E ao sargento Quadros, eu agradeço, porque foram importantes na minha formação enquanto homem, enquanto ser humano. E eu saí do NPOR em dezembro de 2000, e eu estava me formando no NPOR, e o pai me perguntou, de novo, o meu pai, César Abel. E aí, o que tu quer fazer no direito? O que tu pretende ser? Por mais que eu dissesse algumas vezes que eu gostaria de ser advogado, ele, aí, o que tu quer ser? Eu falei, pretendo ser advogado. E ele me disse, então eu vou ver se eu consigo um estágio para ti no escritório que eu mais admiro. E aí começou a minha história com a família Jobim, né? O pai me apresentou para o Ricardo Jobim. O Dr. Walter tinha ido para o tribunal, né? O Dr. Walter assumiu o seu cargo de desembargador. E o Ricardo Jobim, né? Todos conhecem o Ricardo Jobim em Santa Maria, né? Ele era o titular, digamos assim, do quase centenário na época, escritório da família Jobim, fundado pelo seu avô, Walter Só Jobim, né? Em 1915. Isso era 2000. Então nós tínhamos 85 anos de história ali.
E eu tive a honra de ingressar aos quadros de estagiários do História Jobim, né, ali em dezembro de 2000, no início da minha faculdade. O que para mim foi... muito bom. Foi logo no começo? Foi logo no início, segundo semestre. Então, para mim foi fantástico, né? Não só pelo momento do escritório. O escritório estava num recomeço, né? Imagina que, na época, o Dr. Walter, né, tinha recém saído para assumir como desembargador. O Dr. Nelson tinha saído um tempo antes para Brasília. O Dr. Elvio... Engenheiro. Não, o Elvinho é o filho mais novo, né? Sim, eu trabalhei com o Dr. Elvio. O Elvio. O Elvio, filho do governador, ex-deputado. Pai do ministro, pai do... Pai do... Dr. Elvio. Dr. Elvio. Eu trabalhei com ele, tive a honra de trabalhar com ele muitos anos. Trabalhei com o Dr. Elvio diretamente, eu era eu era estagiário do escritório todo. Enciclopédia, né? E era um braço direito dele. Eu tive a honra, assim, e o prazer e a sorte de ter trabalhado com ele. Porque ali conheci um homem... Dr. Elvio, assim, eu adoro ele, mas ele era um homem seco, duro, pragmático, mas extremamente honesto, inteligente, proativo, né? Então ali eu consegui captar muitos ensinamentos que são relevantes até hoje, sabe? De ver a postura do Dr. Elvio para um negócio, ver a postura do Dr. Elvio para uma audiência, ver a postura do Dr. Elvio tratando até às vezes com magistrado. Porque, por mais que algumas pessoas não saibam, no dia a dia da advocacia, o advogado não é hierarquicamente inferior ao juiz. Nós estamos numa mesma relação. Perfeito. Por mais que o juiz decida os processos, e muitas vezes de forma singular. Ele decide. Então, o nosso trabalho não é de hierarquia, e sim de convencimento. Então, em tese, por mais que o juiz presida as audiências e seja, digamos assim, o líder do seu cartório, da sua vara, o advogado não está abaixo do juiz, né? Somos simplesmente figuras em polos diferentes, né? O juiz, em tese, está neutro para dois polos de litígio. Mas olha, Átila, eu raramente levo assim o primeiro bloco com muita introdução, mas é um exemplo como tu chegou. Quer dizer, hoje tu entende, quem está nos vendo, como é que você conseguiu ir tão rápido e tão bem. Foi uma série de fatores que deram sorte, que te ajudaram, né? A intenção, como o pai sutilmente te induziu, te preparou, te abriu portas. O NPOR, eu também passei pela experiência do NPOR, e eu fui como voluntário até na época, né? A melhor escola que um jovem pode ter nessa faixa de 18 anos, 19 anos. Né? Então, eu pessoalmente não conhecia esses detalhes da tua formação, mas assim, foi um bloco muito rico, tá? E eu queria encerrar esse primeiro bloco tu deixando já um recado para essa gurizada que está vindo, essa geração atrás da tua. Sabe, eu vou deixar já assim uma frase assim: o trabalho não é glamuroso. Sabe, a gente muitas vezes quer inventar o próximo Facebook. A gente quer ter uma ideia e magicamente, mesmo o Facebook deu muito trabalho ao seu inventor, né? Então a gente tem que saber que o trabalho ele é árduo, né? E vou deixar uma frase do Cristiano Ronaldo: o esforço vence o talento. O esforço vence o talento. Sabe, então não basta ter só talento, a gente tem que se esforçar muito. Muito bom. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui conversando com o meu querido amigo, quase um filho adotivo, Dr. Átila. E assim, são lições que nós vamos ver logo adiante. E um exemplo para essas gerações que estão vindo, né, já que nós temos esses talentos aqui em Santa Maria, né, esses talentos aqui. Nós estamos aqui com o prestígio da Cotricel, a nossa grande cooperativa aqui no centro do estado, e o Sebrae. Passei lá no Sebrae para dar um abraço no Jacques e no Carlinhos essa semana. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand, I don't
don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Pessoal, estamos de volta aqui com o programa Pense Grande, conversando com o jovem Átila Abela, que dentro da ciência do direito, ele está conseguindo um sucesso extraordinário. E então, Átila, agora, profissionalmente, segundo bloco, vamos ver o teu trabalho profissional na advocacia, tá? E depois a criação da tua empresa. Perfeito. Bom, como eu lhe contei, né, ali final de 2000 eu entrei no História Jobim e entrei e me encantei. Me encantei pelo escritório, pela história, né, pelos integrantes. Logicamente, a família Jobim é uma família espetacular. Eu tenho muita honra, sorte e orgulho de dizer que fui sócio durante 20 anos e sou amigo e serei amigo a vida inteira, né? Porque se algum dia a família Jobim não quiser ser minha amiga... E o bom é que o Ricardo são da mesma geração. Né? E se algum dia a família Jobim não quiser ser minha amiga, azar, eu vou ser amigo unilateral, eu vou ir lá e vou ser amigo igual, né? Porque tem muita gratidão à oportunidade e, logicamente, aos ensinamentos que me passaram. Bom, mas aí eu, encantado com o escritório, os primeiros meses, né? No meu segundo mês de estágio, entrei em dezembro, imagina que em fevereiro, o secretário da recepção foi tirar férias. E quem é que assume? O nosso escritório não era um escritório grande, né? O nosso escritório estava num recomeço, assim, eram 4, 5 pessoas só. Quem é que assume o escritório, a recepção quando o único secretário sai? O estagiário mais moderno. Logicamente, né? E eu lembro que perguntaram, vem cá, nas férias do Alexandre, quem é que vai tirar? Eu falei, e eu recém saindo do NPOR. Acostumado a fazer missões complicadíssimas. Até hoje, nunca mais perdi o cabelo. Eu saí do exército, mas o exército não saiu de mim. Bom, assumi a recepção. Fácil. Atender telefone, anotar, passar contato, mandar passar, mandar sentar. Barbada, né? Para quem estava fazendo missão de artilheiro. Uma barbada. E outra coisa que eu sempre adorei. No exército, pelo menos na época que eu servi, né? O psicológico é elevado ao limite, né? Sim. Né? E o que é positivo, deixar claro, eu entendo como foi uma formação interessante. Mas eu cheguei num escritório maravilhoso, famoso, onde todo mundo me pedia e me tratava com carinho e respeito. Nossa, aquilo era uma barbada, né? Então, bom, assumi a recepção. Então, o que eu notei naqueles 30 dias ali de secretário, né? Que quando chegava um caso de família, criminal, trabalhista, sucessões, seja qual for, civil, eu sempre passava para os advogados. Na época nós tínhamos 3 advogados ativos, né? O doutor Elvio ainda trabalhava,
o Dr. Ricardo e o Guilherme Becker. Eram os 3 advogados da época do escritório Jobim. E então todos os clientes que chegavam, eu passava para eles. Todas as vezes que chegavam pedindo encaminhamento de pensão, encaminhamento de aposentadoria, revisão de aposentadoria, verificar papéis do INSS, a orientação que eu recebia era mandar embora. Então, o escritório Jobim não faz direito previdenciário. Manda embora. Tá, matou. Aí eu percebi naquele mês ali que eu mandei 5, 6 pessoas embora. E todos os outros... E como eu falei, né? Meu Deus. Como eu falei, assim, tipo, a gente... E aproveitando, assim, por mais que eu não me considere um mentor de ninguém, mas assim como eu olhava para o senhor e buscava inspiração, vai que a gente inspira alguém, né? Eu não inventei o direito previdenciário e eu não inventei, e logicamente que não era uma figura importante no escritório Jobim, mas eu percebi ali um nicho de oportunidade. Então, como eu sou um cara de sorte, meu cavalo passou encilhado ali. E eu podia, Impressionante, né? e eu podia montar ou podia não montar. 30 dias de recepcionista detectou a oportunidade de mercado. Ali eu tinha 19 anos e percebi, olha, tô apaixonado por isso aqui. Se eu fazer trabalhista, família, sucessões, criminal, eu vou competir em um lugar que já tem dono. Claro. Né? Imagina se eu fosse atuar em direito criminal e os... Tá, agora já estou curioso para saber. E daí? Os 3 da época anterior era Elvio, Nelson e Walter. Então, bom, escolhi o previdenciário. O que eu fiz ali? Eu percebi o seguinte. Terminou meu estágio, entreguei a recepção para o Alexandre. Até eu vou deixar um abraço para o Alexandre. O Alexandre era nosso recepcionista lá em 2000. Hoje é o meu braço direito, ele é advogado. Opa! Né? É meu braço direito no meu escritório aqui em Santa Maria. Olha ele só. é o gestor dos processos do escritório de Santa Maria. Deixar um abraço já para o Alexandre Moreira. Né? Hoje meu sócio, né? E meu braço direito. Então, na época, o secretário que eu fantástica. Que eu substituí. Estou adorando essa história. Aí, resumindo, ali eu percebi um nicho de mercado. Mas lembra que eu falei que eu tenho muita sorte? Eu tenho muita sorte. Era o previdenciário. Eu não escolhi. E eu não sabia nem o que era direito previdenciário. Mas eu percebi que algumas pessoas que precisavam de demandas frente ao INSS estavam desassistidas pelo escritório Jobim. E eu percebi que eu poderia ser importante naquele nicho. Voltando para a sorte. Percebi um nicho de mercado. Minha tia, irmã da minha mãe, era servidora do INSS. O que eu percebi? Aí vai da coragem, vai do esforço. Eu não sabia rigorosamente nada de previdenciário. E em 2000, a internet não é como hoje. Os livros não são como hoje. Não tinha doutrina, não tinha site, não tinha o Google. Eu simplesmente fui na cara e na coragem. Então eu pedi para o Dr. Ricardo Jobim se ele me permitia que eu atendesse os clientes de previdenciário. E ele permitiu. Então Foi coragem do Ricardo também, né? Mas não tinha nada a perder. Mas eu consigo... Assim, ó, ele é muito importante na minha carreira, mas ele não tinha rigorosamente nada a perder, porque a gente estava simplesmente descartando os clientes. Então eu pedi o quê? Deixa eu tentar ajudar essas pessoas. Eu até falei para ele, estudo o caso, falo com a minha tia e vejo se eu consigo fazer alguma coisa. E ele... Sim. Eu sempre fui muito proativo, assim, isso é uma coisa muito minha. Bom. Peguei os casos, comecei a atender os casos. Então eu realmente pegava, e no intervalo do meio-dia eu ia para o INSS, porque tinha a fila do INSS e tudo mais. Então eu pegava os casos, nem o telefone não é como é hoje, que eu podia, tia, o que eu faço assim? Né? Não, tinha que ir lá. Então eu entrava na fila do INSS e tentava encaminhar os benefícios. Nem sempre caía com a minha tia, então eu pedia algumas dicas para minha tia. A minha tia dizia, usa tal formulário, tal caso é assado. Ela me dava dicas, mas até ela nem julgava os meus casos, porque poderia se incomodar. Então, basicamente, a tia me dava algumas dicas de formulário. A tia me deu alguns folders, assim, algumas normas da época, né? Ela me presenteou, mas era material que o INSS próprio divulgava. Eu comecei a estudar, aí comecei a comprar livros. Mas lembra da sorte que me acompanha? Então, eu sou um cara que se eu não tivesse conseguido nada, é porque eu ia ser muito teimoso ou muito preguiçoso. É verdade. Superando isso, o que eu comecei a enfrentar? As barreiras de uma autarquia federal. O INSS tem os seus padrões de comportamento. E ele concede ali se está tudo 100% certo e ele nega se está 1% errado. E eu comecei a perceber que a minha atuação não podia esgotar
nos entendimentos e nas decisões do INSS. E eu comecei a ficar resignado porque eu tinha que ir além. Só que daí, logicamente, lá no escritório eu não tinha nenhum advogado especialista para poder me auxiliar, para poder me alavancar. Mas, como eu falei da sorte, veio um outro cavalo encilhado em forma de professor. No meu terceiro semestre, o meu professor de Direito Constitucional foi o Dr. Hermes Sidler da Conceição Júnior. Quem é o Dr. Hermes? Era o juiz federal da época. Olha as coisas malucas. Era o juiz federal da época, instituindo o Juizado Especial Federal Previdenciário. Então ele era o meu professor era o juiz de Direito Previdenciário da Justiça Federal. E mais incrível que isso, era amigo da infância do meu pai em Quaraí. Inacreditável. Sempre volta o Quaraí para a história. Inacreditável. Então imagina que eu fazendo previdenciário, porque foi o cavalo que apareceu para montar, né? E na época o previdenciário, deixa claro, hoje quase todo mundo faz previdenciário porque realmente é um ramo muito legal de se trabalhar. Na época não era um cavalo, sabe? Na época era um pônei, na época era um petiço, ninguém queria saber porque era... Pangaré. Digamos assim, era um pangaré, era o rejeito mesmo do história de advocacia. Não tinha charme algum, né? Nenhum. Né? E era meio solto, assim. Então, a própria Justiça Federal não estava ainda equipada para dar celeridade aos processos, não tinha uma justiça especializada em previdenciário como tem hoje. Muito bem. Então, eu tinha dúvidas de como proceder algumas coisas. Pô, imagina, eu podia chamar de tio, porque era amigo do meu pai, e eu podia chamar de professor, e podia chamar de excelência, porque era o juiz do caso. Então, eu realmente comecei, foi muito importante o Dr. Hermes, tá? Eu também vou agradecer aqui, vou deixar um abração, ele foi muito, talvez ele não saiba disso, né? Mas ele é extremamente importante na minha escolha e tomada de decisão para a carreira, né? E para a minha formação profissional, intelectual também, enquanto advogado e quanto jurista. Muito bem, então... Tudo muito precoce, né? Tudo ali, aos 19, 20 anos. E eu tocando processo já. Claro que assim, um guri de 19, 20 anos. Duas coisas que eu fazia. Não importava o clima. Tipo, hoje está 37 graus ali fora. E eu estou trajado, né, com um estereótipo do advogado. Naquela época também. Eu tinha 19 anos e eu estava também de terno esperando o cliente e atendendo. E ia para o INSS de terno. E depois eu ia para a aula de terno. Então eu tinha essa apresentação pessoal, digamos assim, né, do advogado. E o que aconteceu? Os clientes muitas vezes chegavam assim, mas é um gurizinho. Só que é um gurizinho vestindo uma camisa pesadíssima. Eu estava de História Jobim. Se era um gurizinho, as pessoas, é um gurizinho, mas tá aqui é bom, né? Então tinha a grife, tinha o peso, o timbre do escritório me esquentando as costas, digamos assim. Aí imagina daqui a pouco eu vi aquele vozeirão, era o Dr. Walter que veio nos visitar. Imagina daqui a pouco o vozeirão, Dr. Nelson invade o escritório. Pô, uma família de governador, uma família de... Tipo, é uma coisa absurda. Então, logicamente que eu estava ali na categoria de base, mas de um time gigantesco, né? Então, de certa forma, foi facilitado o meu caminho. E logicamente que eu trabalhava muito. Lógico, assim, tipo... Então, como eu fechei o primeiro bloco, né? O esforço para o talento. Eu não me considero um advogado extremamente talentoso. Por mais que tenha me esforçado, eu não inventei nenhuma grande tese de direito previdenciário que revolucionou. Eu não inventei nenhum, eu não virei político para alguma lei. Mas trabalhei sempre muito duro para conseguir tudo que meus clientes poderiam conseguir naqueles seus casos. Né? Isso desde o início. E tu te encontrou, quer dizer, tu estava feliz. Desde cedo despontou que ali é o meu caminho. Então tu botou toda a energia possível, inteligência possível. E como eu falei, o trabalho não é glamuroso. Sabe, eu por mais que cedo eu comecei a colher alguns resultados, porque na esfera administrativa, né, quando a gente ganha um benefício, o pagamento já é imediato. Então até por isso que a maior parte dos escritórios hoje fazem previdenciário. Porque um processo judicial pode demorar 3, 4, 5, 6 anos. Um benefício previdenciário bem encaminhado, uma estratégia bem feita, em 2, 3 meses, está caindo na conta do cliente e o cliente lhe paga. Então eu comecei a colher algum resultado. E comecei a dar um resultado financeiro também para os meus sócios, na época, para o escritório. Então a minha área começou a crescer e começou realmente a ficar interessante porque a gente estava desenvolvendo trabalho. Aí imagina, eu já era estagiário, eu ainda era estagiário e comecei a montar equipe.
Aí eu tinha funcionário, tinha estagiário. Eu era estagiário e tinha estagiário. Então foi uma coisa muito legal. E realmente, Fantástico, assim, duas fantástico. coisas que o senhor fala, assim, e aí eu tenho que concordar. Que eu fui precoce, né? E que também tive muita sorte, fui precoce, mas teve muito esforço envolvido. Teve bastante esforço envolvido. Mas a natureza privilegia tantos outros com essas mesmas condições e não vão adiante. Então, essa persistência, tá, e que te fez o sucesso. Como eu falei antes, sucesso é bem relativo, né? Eu considero que eu esteja na jornada, né? Eu me considero que eu esteja num caminho ainda favorável. Eu já estou curioso. E daí? Bom, aí segui trabalhando, né? O escritório continuou crescendo. A gente foi crescendo também. O escritório Jobim foi crescendo muito também nesse período. Logicamente que eu era só um fator, eu era um pilar, né? Tinha as outras áreas também trabalhando fortes, né? A gente foi crescendo, a gente sedimentou uma estrutura interessante, né? Até quando eu saí, a gente estava com quase 50 advogados quando eu saí, né? Então a gente foi crescendo muito. Mas tem uma trajetória que eu acho que é interessante para a gente tratar aqui, e foi uma das pautas que o senhor me pediu que eu explicasse. Ali entre 2010 e 2011, né? Meu escritório montado, organizado, e a gente tinha a tentativa de criar novas teses, a gente tentava, e sempre que surgia algum precedente, seja no tribunal, seja no STJ, seja no STF, a gente era um dos primeiros escritórios que se preparava, trabalhava duro e começava a entrar com as revisionais, entrar com as novas teses. A gente sempre foi muito rápido em adaptação e aplicação do direito. Então, o que eu tinha? Eu tinha um estoque muito organizado, ou seja, os meus clientes eu organizava muito, né? Bom, basicamente, para não ficar no ar, planilha. Sim. As pessoas. Tem gente que não planilha as coisas, né? Se tem uma dica que eu posso dar, pessoas se organizem, planilhem as coisas, planilhem os clientes, sabe? É aquela coisa que eu fazia: nome, data de nascimento, tipo de benefício, renda, caso, tipo, insalubre, idade. Bom, resumindo. Então, eu tinha perfil de todo. Eu tinha, logicamente, que os meus clientes, né? Os meus clientes, todos eles catalogados. E o que acontecia hoje? Nossa, se paga caro no marketing digital para conseguir leads, né? Que está na moda agora. Isso. Bom, as minhas leads eram os meus próprios clientes, então surgiu uma tese de direito. Olha, todo mundo que se aposentou entre tanto e tanto vai ter direito à revisão de tantos %. Bom, eu tinha meu estoque. É só fazer um filtro no Excel e ali. Então, o que acontecia? Cada tese nova, aí nós tivemos... Aí já não é mais sorte, é organização. Aí o que acontecia? Processo. Aí eu começava a entrar com centenas de processos dos meus clientes. Aí imagina aqui, eu ligando: oi, dona Maria, tudo bem? Aqui é o Átila, seu advogado, tudo bem? Ah, o que foi? Olha, aposentei tantos anos atrás. Vamos fazer uma revisão? Pode ser que aumente tantos %, a senhora topa? Claro. Mas claro. Então tá, tô mandando aí o meu assistente pegar sua assinatura na procuração nova, beleza? Beleza. Já vinha com procuração e contrato assinado. Eu já entrava com o processo no outro dia. A gente começou a entrar com muita... E nós tínhamos essa prática. Facilitar para o cliente e, logicamente, que a gente tinha o estoque dentro de casa. O que começou a acontecer? Aí veio o sistema eletrônico da Justiça Federal. O que a gente percebia? Que a gente começava a entrar com as nossas revisionais e, como o sistema eletrônico avisava sempre que um advogado que não éramos nós, do processo, entrava no processo eletrônico para visualizar aquele processo. Ou seja, o sistema me avisava que algum advogado de fora, que não era eu, estava olhando o processo. O que é isso? Alguns colegas perceberam que eu vinha performando e começaram a visitar os meus processos para estudar as teses que nós estávamos aplicando. Então, não como esquecer, teve um processo, teve uma revisional que acabou não vingando, mas teve uma tese revisional que eu fiquei 2 noites inteiras trabalhando nela. Então, pensa que em 3 dias eu dormi 2 horas cada noite, porque eu atendia o dia inteiro, depois eu trabalhava muito na noite para dar conta desses estudos e tal. Daí eu desenvolvi a petição, desenvolvi a tese e entrei com os processos. No mesmo dia, comecei a entrar com o processo, no mesmo dia 7 advogados diferentes entraram na minha petição, naquele processo para estudar. Mas hoje em dia tecnologia é isso, né? E os processos são públicos, não é nenhuma ilegalidade nisso.
Os processos são públicos, então cada um pode ir lá e pode olhar, seja ele eletrônico ou físico. Se não tem segredo de justiça, eu vou lá no balcão de fora, peço para ver e olho um processo físico. E se é eletrônico, eu entro lá e olho. Ninguém fez nenhuma ilegalidade. Mas eu esbravejei. A gente se arrebenta para fazer uma coisa bem feita e alguém vem aí só copiar. Esbravejando só por esbravejar mesmo. Aí eu tinha um estagiário brilhante na época. E ele disse assim, a ideia foi dele. Se os caras querem nos copiar, por que a gente não vende? Isso foi lá em 2010, mais ou menos. Bom, nós tínhamos um escritório organizado, nós sabíamos trabalhar, nós tínhamos experiência em previdenciário, nós fazíamos a esfera administrativa e a judicial. Aí eu, não entendi. Na época os sites começando a... Ele falou assim, os caras querem nos copiar, vamos organizar isso, vamos montar um site e vamos vender. E eu, boa ideia. Ele, então vou fazer, então pode fazer. Aí a gente montou. Não, agora vamos calmar. Agora então tá. Nós vamos dedicar um último espaço, porque essa é a jogada. Esse é o negócio, esse é o business que tu criou e eu nem imaginava que um estagiário deu. Bom, a história, estão vendo uma história assim incrível, né, dentro do direito, é a primeira vez que a gente trata do assunto aqui no Pense Grande da área jurídica. Pessoal, nós já voltamos, estamos aqui então com o meu querido amigo Átila, a Bela, e com o carinho do Sebrae e da Cotricial que nos prestigiam em todos os programas. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Pessoal, estamos indo para o último bloco. Eu já tinha avisado o Átila. Átila, vai faltar tempo. E nem eu imaginava que a história dele fosse tão encantadora, tão fantástica. Para um jovem aqui que eu tenho com o meu filho adotivo. Átila, agora nós vamos então para o grande finale. O grande finale é o insight de um estagiário que te abriu os olhos para a grande oportunidade de mercado, né? E esse, então, é realmente um grande finale para a nossa história. Tivemos essa ideia de criar o Previdenciarista, a ideia foi desse estagiário e a gente virou meu sócio, né? E nós criamos o Previdenciarista, né? Que era um portal dedicado para advogados e especialistas em direito previdenciário. Até eu costumo brincar, se eu tivesse essa ferramenta quando eu comecei, tudo teria sido tão mais fácil, né? Com a tecnologia de hoje. Mas é do jogo. Aí nós desenvolvemos o site, né, que durante os primeiros 7 anos, ele só vendeu as petições. Então, essa experiência que nós tínhamos, como se relacionar, como escrever para requerer um benefício para o INSS, como... Processo, seja administrativo ou judicial.
Então nós tínhamos algumas ferramentas, mas o core business era petições, como um advogado encaminha benefício no INSS ou na justiça. Claro que nós tínhamos uma gama grande também de administradores, uma gama grande de contadores, até alguns despachantes, porque para encaminhar benefício no INSS não é ato privativo de advogado, na esfera administrativa não é. Né? No judicial, logicamente que sim. Só um advogado pode encaminhar. Então nós tínhamos muitos clientes também de outras não advogados que nos consumiam, né? Então nós trabalhamos muito duro nisso até 2019, só com petições e outros serviços. Em 2019, com a reforma da Previdência, a reforma da emenda 103, nós desenvolvemos um sistema de cálculos. E foi o primeiro a ficar pronto no Brasil. O primeiro sistema de cálculos, digamos assim, dedicado à nova Previdência, dedicado à reforma, nós somos os primeiros a lançarmos. E logicamente que isso foi um boom interessante da empresa. Né? Nós crescemos muito, né, nos últimos anos, né, e nos sedimentamos como a principal plataforma de previdenciário do país. Esse é o previdenciarista. E nós crescemos bastante, né, crescemos muito. Criamos uma outra empresa também, chamada Prevlaw. Né? O Prevlaw, ela começou como um serviço de... Law de lei, para o pessoal saber. Prevlaw. Porque precisava diferenciar, né? Isso. Porque como era um grupo econômico, o previdenciarista, né, software, né, um software de serviço, para quem está habituado com as gírias, é uma SaaS, né? E a gente criou o Prevlaw, que é uma outra empresa, né, com uma outra composição societária, onde ela presta serviços para advogados. O que o Prevlaw faz? O Prevlaw é a novidade. Né? O Prevlaw é um upgrade do presidencialismo. O Prevlaw é uma empresa diferente. O Prevlaw é um self-service. O previdenciarista é um self-service. Sim. Tem as petições lá e tem um sistema de cálculos. O Prevlaw é um pouco mais completo, e eu explico. O Prevlaw é o advogado que não sabe, não quer aumentar a equipe, não quer correr risco, não quer perder tempo. Ele simplesmente atende seu cliente e nos remete. Ele terceiriza toda a mão de obra, toda. E para ele é interessante. Para ele é interessante. Ele não corre risco, ele não precisa contratar, ele não precisa selecionar, ele não precisa... Sim. Claro que é sempre importante um profissional estudar, mas se ganha tempo. Ele ganha tempo. Ele simplesmente terceiriza toda a estratégia processual, toda a força de trabalho. Genial. O que a gente fez? Aí o Prevlaw, então esse advogado, aí ele simplesmente responde um formulário. É uma consulta guiada, né? Ele responde no nosso sistema um formulário, que é uma consulta guiada, né? Ele pode estar com o cliente dele perguntando: prestou serviço militar? Foi filho de agricultor? Trabalhou em regime de economia familiar? Serviu o exército? Foi funcionário público? Teve algum benefício do INSS? Tem alguma deficiência? Bom, tem todas as perguntas inerentes a um estudo e um planejamento previdenciário. Então ele terceiriza para nós, né, esse trabalho. Seja um planejamento, seja um processo, seja ele administrativo ou judicial. O Prevlaw absorve, né? E o que a gente faz? E por isso que ele dá muito certo, o Prevlaw. E o Prevlaw hoje, a sede do Prevlaw está... Nós temos aqui pessoas aqui em Santa Maria, né, e tem a sede maior, está em Porto Alegre para concentrar em razão do tribunal, né? Então o Prevlaw, ele absorve toda essa demanda. E, logicamente, que até aqui já fica... Vou deixar uma dica aqui importante também na minha carreira. Nós crescemos bastante, né? E chegou um ponto que algumas decisões societárias numa sociedade 50-50 não tinham solução. Então, eu vou deixar uma dica aqui para todos os empresários, né, que me escutem. Muito importante um acordo de cotistas, um acordo de sócios. Isso talvez seja o diferencial, né, para um futuro, digamos assim, longevo de uma empresa. Uma empresa limitada, primeiro que uma empresa limitada 50-50 não é o ideal, porque nunca foram a maioria e é difícil até a governança. E sem um acordo de cotistas é inviável, então não façam isso. Então nós chegamos ao impasse, eu e meu ex-sócio chegamos ao impasse no previdenciarista, mas como nós tínhamos um grupo econômico, nós tínhamos duas empresas, né, nós acabamos cindindo o grupo, né,
Acho que o senhor poderia dar uma Sim. aula sobre isso, né? Muitas vezes é importante cada um focar naquilo que mais tem interesse e mais tem vocação, né? Então, aí tocou para mim Previló, previdenciarista, já não participo mais, não faço mais parte, mas, por outro lado, né, me permite agora, no Previló, aumentar cada vez mais essa gama, né, de serviços. Não tem fim isso. Não tem. Então, o que a gente está fazendo hoje no Previló? Hoje no Previló a gente está desenvolvendo também sistemas para aqueles nossos clientes que se acostumaram com o nosso jeito de interagir, o nosso jeito de explicar, o nosso jeito de conduzir, né? Eles também possam ter os mesmos ou até mais serviços que tinham antes conosco no previdenciarista, agora terão no Previló. Eu gosto muito do nome também. Previló é mais curto, né? A logomarca é igual, porque era um grupo, né? Então a gente está muito feliz e hoje está tocando o Previló. Interessante, né, Átila, que eu só imaginava que os advogados eram teus clientes. Não, mas só a categoria de contadores é outro espaço enorme que vocês têm. Mas mesmo o nicho, a gente estuda muito o nicho de mercado, sabe? A gente tem que saber para quem a gente pode vender, né? A gente pode simplesmente ficar olhando para o telefone ou fazer alguma coisa acontecer. Olhando para a caixa de e-mail agora, né? Antes era olhar para o telefone para ver se ele toca, né? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. O nicho é muito interessante. O número de advogados no Brasil é 1.300.000, né? Então é um nicho interessante. Um potencial bárbaro. No previdenciarista, enquanto um software de serviço, enquanto um sistema de cálculos, deixar claro aqui, ele tinha um nicho que era só os advogados especializados em previdenciário. Sim. Então nós sabemos que nós tínhamos um nicho entre 100 e 300 mil. É difícil de separar, mas já é um absurdo. Né, já é um nicho bom. O que eu penso hoje no Previló, que é a empresa hoje que eu venho tocando com muita vontade, com muito interesse? Eu posso tornar todos os 1.300.000 advogados brasileiros especialistas em direito previdenciário, porque é só atender e me mandar. Então permitiu a eles abrir também o seu leque de serviços. Então, qual é o nosso atual slogan? A partir de agora, todo escritório brasileiro pode ser especializado em direito previdenciário. Porque não ter o nicho... E quando é que teve esse insight doido assim? Eu tenho essas ideias toda hora. É normal, pô. Tu domina o segmento, domina o setor. É questão de time. Mas isso aconteceu também, a oportunidade. Eu sempre liderei o suporte ao cliente, porque é relacionamento com o cliente e o cliente é advogado. E nós sabemos que o advogado, geralmente, ele é litigante. O cliente normal, um cliente seu, vou dar um exemplo aqui, tá? Sim. Um cliente seu que teve um problema num carro 0 km. Ele chega lá, ele até reclama. O advogado já chega ameaçando o processo, né? É porque a gente é litigante, a gente é acostumado a resolver litígio com processos. O cliente não advogado, acho que ele é mais tranquilo. O advogado é mais litigante. Então o que acontece? Como eu tinha uma empresa... Gostei muito dessa. Como eu tinha uma empresa focada para prestar serviço para advogados, eu não recebia uma reclamação, olha, você acha que descontaram errado no meu cartão. Era aquela coisa, se não me devolver em 24 horas, eu vou dar uma processo. Então, eu sempre liderei o suporte ao cliente, porque eu trato de advogado para advogado. Muito bom. O que eu percebi nos contatos, no suporte, nas dúvidas ou nas reclamações? Muitos realmente ainda não tinham maturidade jurídica para alguns casos. Alguns não tinham maturidade digital para entender um sistema de cálculo. Perfeito. Alguns não tinham realmente maturidade jurídica. Ainda não estavam prontos para tocar um processo complexo daqueles, né? Eu percebia isso todo dia. Aí alguns que eu sempre tentei ensinar, instruir, alguns eu percebia que isso foi uma ideia minha. Eu pensei, é melhor eu oferecer para ele uma parceria. Aí alguns diziam, não quer me mandar esse processo? Eu faço meio a meio contigo. Eu faço tudo. Porque era o meu receio. Em alguns casos também que eu recebi de cliente do site, né, eu percebi que por alguma escolha errada durante o processo, alguma estratégia que poderia ter sido diferente, perde o processo e depois de um processo transitado em julgado, começa mal, pode nunca mais ter solução. Então imagina o seguinte, vou dar um exemplo aqui só prático para vocês entenderem. Uma pensão por morte de companheiro ou companheira. Não se escolhe ou não se produz a prova correta no curso do processo. E a pensão é indeferida. Aquela pensão nunca mais será concedida. Porque no direito nós temos a coisa julgada.
Depois de um processo terminar, Sim. acabou. Não tem mais solução. Não se discute mais, para o bem ou para o mal. Então, o que a gente percebeu? Que em alguns casos a gente poderia ajudar, né, nessa estratégia processual. Salvar, digamos, o caso. Então, a gente criou o Prevló para esse Isso aí. nicho de oportunidade. E hoje a gente vê que não é só para quem não sabe ou para quem não quer. Muitas vezes a pessoa está num momento da vida também que não quer correr risco ou não tem capital para contratar 4, 5, 6 estagiários, advogados, e tem uma demanda, ou tem uma demanda represada, ou tem uma oportunidade. Às vezes o advogado tem um sindicato, mas ele não quer ter um escritório com 20 pessoas, que custa caro. Então o que ele faz? Ele centraliza os atendimentos e terceiriza. Eu estou achando maravilhoso. Olha, eu fico assim encantado, porque é uma aula de gestão, de visão estratégica. Sabe? E surgiu, quer dizer, essa oportunidade foi surgindo aos poucos, é uma história fantástica, tá? E com 1.200.000 advogados, né, eu tenho o Átila aqui que descobriu esse filão, qualificou e assim, ó, o tamanho desse negócio é o infinito, tá? Então, assim, eu fico como gestor, assim, né, e eu vejo como tu foi feliz em todos esses acertos, sabe? Assim, uma história muito bem formatada, sabe? E eu fico feliz, assim, porque tu está enxergando e eu estou tentando, meus neurônios estão tudo meio complicados, assim, porque é uma aula de gestão de oportunidade como raramente eu vi. E no direito, então, assim, é um case extraordinário. Tiago, estamos indo para o fim aqui, agora deixo contigo para dar... Eu tinha uma pauta contigo desse tamanho, mas ficou uma conversa assim, ó, simples e maravilhosa. É fácil contar, a própria história é fácil, né? Logicamente que, como eu falei antes, desde o início, né? Não é glamuroso, né? Se trabalha muito. Logicamente tem cliente que não aceita um resultado adverso de um processo. Então eu sempre digo o seguinte, não é glamuroso trabalhar, não é só de momentos bons que é o trabalho, não é só de coisas prazerosas, eu não faço só o que eu gosto de fazer. O profissional, o empresário, o senhor sabe disso, ele faz o que ele tem que fazer. O senhor sabe, até eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu costumo brincar. Logicamente que eu tenho uma vida muito confortável, eu consegui realizar quase todos os sonhos de consumo que eu tinha na vida e tal. Mas tem uma história que eu vou trazer aqui. A minha última filial, a filial nova de Porto Alegre, ficou pronta no dia 20 de janeiro, às 3 da manhã. Foi bem aquela semana da falta que deu aquela tempestade em Porto Alegre, faltou luz. Para o senhor ter uma ideia, para terminar a obra eu comprei um gerador para poder tocar, eu precisava receber, imagina que o dia 22 voltava os prazos do recesso forense, eu tinha 30 pessoas para trabalhar, eu precisava tocar os prazos, minha equipe toda em home office porque a obra atrasou um pouco, e eu consegui terminar a obra 3 da manhã de sexta-feira para abrir segunda. Eu não consegui, em Porto Alegre, eu não consegui sequer uma equipe de limpeza pós-obra. Por quê? Porque era naquela semana, todo mundo sem celular, todo mundo sem luz e tudo mais. Mas aí que tá. Aí eu vou trazer só, não é falsa modéstia, nada disso, mas é... Quem o senhor acha que limpou todo o escritório de sábado para domingo pós-obra? Eu e minha esposa. Que coisa. Então, assim, o trabalho não é glamuroso. A gente não fica... O Instagram é lindo, é uma ferramenta fantástica de trabalho, né? Mas não é aquilo que reflete a vida do empresário, do empreendedor e de um trabalhador brasileiro, né? Então, as pessoas, e se eu posso deixar alguma dica, né? Eu vou tentar auxiliar ou tentar inspirar, como o senhor me inspirava quando eu ia lá na Superalto, né? Alguém. O trabalho, ele precisa ter disciplina, organização e muita intensidade. Né? Eu talvez não seja um exemplo de sucesso, porque eu nunca consegui parar de trabalhar tanto. Né? Eu continuo trabalhando muito, tanto quanto, né, o meu início.
E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu sempre encerro algumas palestras sobre isso, quando eu venho em alguns nichos, logicamente, que nos adequados, nas pessoas que realmente estão olhando com uma ideia de ou inspiração, ou mesmo até crítica. Tem uma frase que eu tenho uma ideia que eu adoro. Se a gente fizer igual a todo mundo, a gente vai colher resultados parecidos. Né? E uma coisa que eu sempre falei, e eu lembro que até que eu falei uma vez pro meu pai, e o pai ficou assim, até impressionado com o que eu disse, mas como ele não me repreendeu, acho que ele... Chamar uma pessoa de medíocre, o senhor acha que é um xingamento ou é um elogio? Parece um xingamento. Né? Medíocre deriva de média. Média, sim. Não é um xingamento. Então, quem acha que vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas ou menos que os outros, infelizmente pode ser taxado como medíocre, e não é nenhuma crítica pejorativa. E foi preciso, porque no momento mais difícil que eu passei, foi aí para o ano 98, 99, quando a Ford ia ser aqui em Guaíba e foi embora, foi um momento terrível. E eu também pensei assim, se eu buscar a alternativa que os outros estão buscando, não vai me servir. Tá? Então, a minha virada estratégica na época foi assim, o cliente em segundo lugar. Primeiro a minha equipe. Tá? Eu tenho que ter uma equipe que resolva, tá? Com o meu perfil de atendimento. Então, a mesma coisa. Assim, nós já estamos, o Fernando já tem que agradecer ao Fernando aí, que é o nosso contra-regra, e eu acho que vamos ter que conversar daqui uns meses de novo, porque nós não abordamos o futuro, né? Quer dizer, a inteligência artificial, tu vai ter uma grande parceria com a inteligência artificial, a tecnologia, e vai te ampliar ainda mais os resultados. Né? Então, assim, eu te dou uma bênção porque não só foi tudo muito bem encaminhado até agora, né? Muita competência, um pouco de sorte, tem que ter uma estrela, né? Começou lá no berço familiar e foi indo, e eu enxergo um futuro ainda maior, né? Porque a tecnologia está vindo para ajudar. Os humanos. Os humanos. Eu acredito muito na tecnologia e na inteligência artificial manejada por seres humanos. Perfeito. Em prol dos seres humanos. Perfeito. Eu não tenho nenhum receio, acho que eu vou fazer uma pequena aqui manifestação. Eu não tenho dúvida nenhuma que a inteligência artificial ela vai ser muito importante para maximizar resultados. Exato. Manejados por seres humanos. Há quem já esteja sofrendo por antecipação, dizendo que a tecnologia e a inteligência artificial vai substituir o trabalho humano, quando vai ser só uma ferramenta de otimizar. E talvez os caras que nem eu, do passado, que precisam trabalhar 12, 14 horas por dia, talvez aí tenham... mas assim, e justificando o que tu está falando, e para concluir, a tecnologia está vindo para valorizar o interesse, a pessoa que quer vencer na vida, que quer subir, que quer estudar, quer aprender, quer enfrentar desafios, porque ele vai competir com a tecnologia. Então, ele vai ser valorizado. O talento vai ser mais valorizado do que nunca, tá? Porque ele vai ter o apoio e a concorrência da tecnologia. Quem usar melhor. Show de bola. Pessoal, excelente, foi uma aula hoje, eu gostei muito, particularmente por conhecer não só o Átila, mas a família, né? E com as suas origens lá nas barrancas do Uruguai, lá em Quaraí. E assim, olha, eu te desejo muita sorte, Átila, e que Deus te acompanhe, tá? Sucesso, que é muito merecido. Muito obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado, estamos juntos sempre. Pessoal, um abraço, obrigado e até a próxima. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.